Graça e paz, igreja. Amém. Todos dormiram bem? Espero que sim, né? Com esse friozinho dá para dormir melhor, né? Graças a Deus. Eu tenho uma preocupação assim com termos a igreja, não só a igreja brasileira, mas a igreja do Senhor Jesus, em que nós estamos às vezes esquecendo que a igreja é um organismo vivo e dinâmico, né? E que sempre que nós estamos aqui, nós não estamos aqui como estaríamos numa palestra de uma escola, por exemplo. Numa palestra do trabalho que você tem que participar e que às vezes você está sentado ali, sua mente está em outro lugar, o seu chefe está falando, mas a sua cabeça está em casa, está em outro lugar, e você, ele está falando sempre porque ele vai falar sempre, não importa, né? A igreja não pode ser assim. Quando vemos aqui a presença do Senhor, quando estamos realmente buscando ao Senhor, nós temos que dar respostas a Deus. Né? Aquilo que se ensina aqui, independente de ser conferência, a palavra que o pastor traz, os ensinos que se dá no ambiente de igreja, não é uma palestra para que você escute aquilo, vai para casa e nada aconteça. Nós estamos como igreja para sermos dinâmicos como Deus é dinâmico. Então estamos aqui para receber as orientações, as instruções de Deus, e nós temos que ter um coração que dá respostas a Deus. Né? O irmão trouxe aqui uma realidade, né, da sociedade bíblica brasileira, e aí a gente fica aí ouvindo, que bom, que legal, vai ter um passeio. Mas isso aqui, irmão, não foi só uma divulgação de um passeio, isso foi um desafio à igreja. Um desafio de oração, um desafio de contribuição, um desafio de Senhor, o que eu posso fazer para que a palavra de Deus possa crescer e ser divulgada, não só no Brasil, mas nas nações. E Deus tem um propósito com isso. Vocês já viram o tema de hoje, o primeiro tema? Estão vendo aí em cima? Né? O que será que Deus tem para nós? Será que é simplesmente uma coincidência? Né? Que Deus traz o servo dele aqui para falar sobre a tradução da Bíblia, e nós vamos no nosso primeiro tópico falar sobre essa questão. Então, sim. A sociedade bíblica falece exatamente a tradução bíblica. Exato. Olha só, Deus tem algum propósito aí, irmãos, Ele trouxe para nós nessa manhã. Então a gente não pode simplesmente ficar desapercebido da voz do Senhor. O Senhor fala de diversas maneiras à igreja dele. Então fica aí perguntando, Deus, o que o Senhor quer comigo com isso tudo? Qual é o meu papel nisso? Como é que eu posso responder ao Senhor diante desse grande desafio que nós temos hoje, né, de uma forma tão tremenda hoje nessa manhã, com relação à tradução da Bíblia, né? Então vamos caminhar aos quem não esteve nenhum dia ainda. Cada um tem seus motivos, mas perderam, né? Né? Graças a Deus pelos que vieram, graças a Deus que você vai pegar um pouquinho dessa realidade do campo missionário. O que nós estamos falando aqui, irmãos, não é para você, que legal, o missionário passa isso lá, nossa, que bom. Não é isso não, isso é um desafio para a igreja entender que quando você envia, você não está dizendo, vá com Deus, nós estamos dando seu sustento, vá lá, se vira, né? Eu sei que essa igreja não faz isso, mas igrejas fazem isso. Mas para que nós entendamos o que acontece lá, né? Qual é a vida do missionário lá e qual é a implicação disso na vida da igreja? Qual é a responsabilidade da igreja? Porque a igreja não só envia, mas a igreja sustenta financeiramente, a igreja sustenta emocionalmente, a igreja tem que pastorear esses missionários. Aí de repente você fica assim pensando, mas no que a gente tem que orientar, quem ajudar o missionário no campo? Quem esteve aqui desde sexta-feira se deparou com situações que talvez nunca pensou. Como, por exemplo, nosso primeiro tópico, que foi clima, né? Situação climática, que pode ser um grande agravador de uma volta prematura de um missionário, né? Que ele não consegue se adaptar com o clima, ou mesmo se adaptando, antes de se adaptar, ele vai passar por um processo de adaptação que talvez vai causar um estresse na vida do missionário. Ele vai precisar de um tempo de, nossa, como foi difícil para me adaptar com o clima, ou como foi difícil me adaptar com uma alimentação, ou como foi traumático o meu choque cultural, né? E essas realidades a igreja não conhece, para talvez ligar, mandar um e-mail para o missionário, e aí, como está essa situação? Você está conseguindo se adaptar? Né? Como está isso? E talvez a igreja não conheça nem o que perguntar para o missionário. E por isso nós estamos aqui, trazendo toda essa lista, né? Já estamos no ponto 13, já vimos 12 pontos, de que realmente faz parte da realidade do missionário no campo, né? E a nova missionária está chegando. Se prepara mesmo, irmão, tá? Linda. Então, o desafio à tradução da Bíblia. Nós estamos, cada tópico nós temos um desenho, né, que traduz alguma coisa, alguns bem humorados. Aí nós estamos vendo talvez um indígena tentando ler uma Bíblia, né?
A cabeça dele está uma palavra, uma letra, lá talvez ele está em outra língua e ele não consegue ler essa Bíblia. Vamos ao nosso versículo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Sendo assim, cuidai de obedecer a eles e praticá-los, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Aí está falando do povo de Israel, né? Mas hoje nós ouvimos sobre a questão da Bíblia aqui no Brasil, que tem crescido muito, né? Hoje, quando a gente vai numa livraria, a gente vê Bíblia rosa, Bíblia azul, Bíblia branca, Bíblia para mulher, Bíblia para adolescente, Bíblia para criança, Bíblia para mulher, Bíblia para... Uma diversidade de Bíblias, de traduções, de estudos, de muita coisa. Mas isso é uma realidade do Brasil, irmãos, né? Então nós temos que responder a esse versículo, que as pessoas possam olhar para o Brasil e falar: nós queremos ter essa bênção. Nós queremos ser abençoados como vocês são, que vão ali na esquina, né? Tem uma Bíblia que você pode comprar, que você pode carregar a sua Bíblia, né? Eu falei ontem do Homem do Céu, né? O irmão Yang, eu acho, se eu não me engano. Eu vi ele em Goiânia antes de ir para a África, e ele pegava a Bíblia dele. Irmãos, aquilo era tão precioso para ele. Eu não sei quem já viu esse irmão, né, pessoalmente, e a história dele. Então a história dele é uma história de prisões lá na China, de lutas, e tudo que ele queria era a palavra de Deus. Então ele conseguiu uma folha da Bíblia, e literalmente ele decorava aquela folha e depois engolia ou jogava fora, porque não podia ser encontrado com aquela folha da Bíblia. Então ele decorou a Bíblia. E aí quando você vê ele pessoalmente com a Bíblia dele aqui no Brasil, que ele pode ter, ele estava assim com aquela Bíblia. Eu falei: meu Deus, nós temos tanta liberdade, podemos ter 10 Bíblias em casa, e às vezes a Bíblia está lá jogada, cheia de pó, rasgada, quanto tempo nem lê, né, a Bíblia. E aqueles que não têm a Bíblia estão apaixonados por esse livro. Não o livro em si, mas o que contém dentro dele, que pode transformar vidas, né? Então nós, como brasileiros, nós temos que abençoar as nações, já que nós somos tão abençoados, e nós, igrejas, somos feitos para isso, para abençoar, né? Então temos que interceder mais, para que, assim como do Brasil, já temos todo esse alcance da tradução da Bíblia, e ainda há lugares, né, irmão, que ainda não tem tradução, como os povos indígenas em alguns lugares, ribeirinhos talvez, afora do Brasil, e a gente vai falar sobre isso, há 3.000 línguas nesse mundo nosso, que ainda não tem uma só porção da tradução bíblica, né? Então hoje é um desafio para nós estarmos orando por isso. Vamos caminhar. A complexidade e a necessidade da tradução bíblica. Traduzir a palavra de Deus para a língua que fala ao coração do povo é um desafio que muitos missionários têm assumido ao longo dos anos, visto que um grande número de povos ainda não desfruta do privilégio de ter acesso às escrituras em sua língua materna. Segundo dados divulgados pela ALEM, que é uma agência missionária, calcula-se que mais de 6.860 línguas faladas em todo o mundo, menos de 500 possuem a tradução completa da Bíblia. Isso é um grande desafio, irmãos. 6.860 línguas é provável, né, que há no mundo, menos de 500 línguas têm a tradução completa da Bíblia, né? Então as línguas que necessitam de tradução são cerca de 3.000, que ainda não tem absolutamente nada da tradução bíblica. Estima-se que 250 milhões de pessoas que não têm acesso ainda a nenhuma porção das Escrituras, né? E nós temos hoje tanta Bíblia, tanto acesso à palavra de Deus, né? Mais de 250 milhões de pessoas não conseguem nem um versículo, né, na sua própria língua. Um dos motivos que levou o cristianismo a praticamente desaparecer no norte da África foi a ausência da tradução bíblica na língua da região, né? Hoje, o norte da África é a região mais fechada para o evangelho e a região onde há mais muçulmanos e menos Bíblia, e menos tradução e menos missionário, né? Ali sumiu completamente a tradução bíblica, né? E hoje nós temos portas fechadas ali. Graças a Deus, alguns conseguem penetrar de alguma forma, porque Deus abre essas portas para que o evangelho chegue até ali. E nós já conhecemos testemunhos, né? O próprio Júnior já nos trouxe testemunho de muitos muçulmanos que têm se convertido a Jesus, não através do conhecimento da palavra, porque não tem, mas através de revelação direta de Jesus, porque o Senhor tem pressa na sua revelação, né?
A Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia surgiu após o questionamento de um índio na Guatemala, a William Cameron. Ele diz assim: se o seu Deus me ama tanto e se importa comigo, por que ele não fala a minha língua? Né? Olha o desafio que esse homem ouviu, e foi por esse motivo que ele criou a Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia. Né? Seu Deus me ama tanto, porque ele só fala a sua língua, né? Como se Deus falasse uma língua, como Deus tivesse uma língua definida. Mas, na verdade, o que Deus está deixando é uma responsabilidade, um desafio à igreja, para fazer a tradução das línguas, para conhecer, para enviar missionários, para que conheçam as línguas e possa fazer essas traduções e chegar até o conhecimento desses povos. O processo da tradução bíblica envolve dedicação, perseverança, conhecimento profundo das escrituras, da língua e da cultura do povo, participação do povo na finalização com paciência por causa da longa jornada. Então, nós já falamos um pouquinho ontem. Então, a tradução do bíblico, por exemplo, se vai para um povo que ainda não tem nada escrito daquela língua, o missionário vai ter que começar a conhecer, escrever aquela língua, formar um dicionário, testar aquela língua com os nacionais, né, com conversa. É isso mesmo? Não estou entendendo o que você está falando. Aí tem que mudar o sotaque, mudar alguma coisa, até chegar realmente a algo formado que consiga começar uma tradução da Bíblia. Né? Estima-se que a tradução do Novo Testamento demore 15 anos e a Bíblia toda em cerca de 30 anos. Então, irmãos, não é um processo que faz da noite para o dia. O irmão está aí, sabe que a tradução da Bíblia não é fácil, né? Eles devem ter feito uma caminhada imensa para conseguir hoje a nossa tradução, né? Graças a Deus por isso, mas é uma caminhada. Imagina uma língua que não tem absolutamente nada de escrito, uma língua passada de pais para filhos oralmente, e o missionário tem que chegar lá e fazer um trabalho. Então ele vai ter que conhecer aquela língua, escrever aquela língua, testar aquela língua. Isso não é um dia, 2 dias, isso vai anos, irmãos, até começar realmente a tradução da Bíblia. O preço é alto, mas os resultados são incalculáveis, né? Então, como resultado do trabalho de anos, nós temos, por exemplo, lá em Moçambique, com o povo Macena, com quem eu trabalho, nós temos uma conquista, que é esse MP3, com o Novo Testamento. Não temos o Novo Testamento todo traduzido, mas temos ele falado, né? Aí um nacional conseguiu falar. Foi um trabalho, né, feito por uma instituição lá, pela CIL, e aí eles fizeram a tradução. Eu vou colocar um pedacinho para vocês perceberem a língua, né, e a dificuldade que é falar essa língua. Batismo na masi mwenye iye anakutambulisha ni batismo na msimu wa Mungu, batismo ya Yesu. Kwa siku zinezo Marko Chipambuko Mpangwa zadidi ninga muda silembera Marko Chipambuko cha kutoma kumwazwa kwa Mpangwa na Joao Batista. Kutoma kwa Mpangwa zadidi Marko Mpangwa zadidi ninga muda silembera Luka Mpangwa zadidi ninga muda silembera Joao. Chipambuko cha kutoma mabasa a apóstolo. Kamba idalemba Paulo kuna habari ya igreja ya Roma. E aí vai indo, né? Aqui eu só pus alguns livros. Isso aqui foi um trabalho de anos, irmãos, para conseguir isso, né? Foi um ministério, uma organização dos Estados Unidos que conseguiu fazer esse trabalho. Isso aqui custa para um nacional, deixa eu fazer a tradução, 900 medicais dividido por 13, quem faz aí rapidinho, 900 por 13, em média de R$80. Isso é uma fortuna para um nacional. Então, essa associação fez essa tradução e eles subsidiam isso aqui, passam a 100 medicais, ou seja, menos de R$10, talvez, né? Para que as pessoas consigam ter acesso, porque no preço que isso vale, ninguém lá ia conseguir comprar. Então, eles subsidiam isso e a gente passa para os nacionais de uma forma mais barata. Principalmente, nós passamos isso para as mulheres. Como eu disse ontem, por causa da colonização, os homens iam aprender o português e as mulheres ficavam na cozinha, né? Então, elas não aprenderam o português. Então, foi feito na língua delas. Quando eu cheguei na igreja que eu apoio, com esse material, irmãos, elas ficaram assim, abismadas. Tá uma
Bíblia na minha língua, né? Muitas delas conseguiram comprar, outras ficaram meses para tentar comprar uma coisinha dessa que vale R$10, né? Então até um desafio, quem quiser financiar e abençoar uma pessoa com um Novo Testamento em MP3, é um desafio à igreja também. Então esse foi um dos resultados, né, que nós conseguimos de anos de trabalho, e graças a Deus estamos aqui com o Novo Testamento. Ainda não temos o Velho Testamento na língua cicena. Acelerando o ritmo para que todas as línguas tenham uma tradução. Nesse ritmo, para que todas as línguas do mundo tenham uma tradução das Escrituras, seriam necessários pelo menos 150 anos de trabalho missionário. Essas 3.000 línguas, no ritmo em que estamos hoje, nós ainda teríamos 150 anos para que elas tivessem pelo menos alguma coisa da Bíblia traduzida. Então, para encurtar essa longa espera, algumas organizações ao redor do mundo se uniram num grande esforço para mobilizar a Igreja Mundial rumo ao cumprimento desse grande desafio. Então, foi criado o projeto Visão 2025. A gente pensa, meu Deus, 2025? Será que vão conseguir traduzir a Bíblia dessas 3.000 línguas até 2025? Mas esse não é o alvo do projeto, irmão. O alvo do projeto, que foi criado pela ALEM, foi trazido, aliás, pela ALEM para o Brasil, e que recebe apoio da AMTM, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, e de diversas outras organizações, a intenção é formar tradutores da Bíblia até 2025. Formar uma multidão de tradutores para que até 2025 esse grupo esteja formado, aí começa-se a tradução da Bíblia nessas 3.000 línguas. Imagina que não é para amanhã, irmãos. É um projeto a longuíssimo prazo, mas a gente não pode simplesmente sentar e falar, será que a gente vai conseguir? Tem que fazer alguma coisa. Então, o que está sendo feito é esse projeto, né, Visão 2025, para que esse exército de trabalhadores, né, possam ser formados para começar de uma forma mais intensiva e mais rápida, conseguir traduzir a Bíblia para essas mais de 3.000 línguas que ainda precisa conhecer o Evangelho. Repensando o desafio, uma ação prática é de se concentrar na preparação e formação de missionários tradutores da Bíblia. Né? Então, e não é a todos que têm esse chamado, irmãos. Por exemplo, isso não é o meu chamado, né, de tradução, porque é um processo longo, você tem que passar o trabalho de linguística, não é o meu. Por exemplo, a Nid, que foi nossa missionária aqui, ela fazia linguística, ela participou da tradução da Bíblia na língua dos Pacãs Novos, ali em Rondônia. Mas não são todos que são chamados para isso. Então, além disso, temos que orar, Senhor, chame missionários para que sejam tradutores da Bíblia, chame pessoas para que sejam tradutores da Bíblia, né? E talvez não precise estar lá no campo, irmãos, né? Talvez a pessoa mande um material, você se dispõe, eu posso ajudar de alguma maneira, e eles te dão uma orientação de como poder ajudar de alguma maneira nessa tradução, né? Digitar, sei lá, né? Que às vezes precisa de digitadores. Nós temos lá nesse trabalho com os macenas, o escritório da CIL, então de vez em quando chega missionários lá só para ajudar a fazer digitação. Né, passa um tempo lá ajudando, arrumando alguma coisa no dicionário ou na Bíblia que está sendo traduzida. Então, de alguma maneira, a igreja pode estar apoiando e ajudando. Então, repartir com os demais povos o que temos recebido com fartura é o que Deus espera de cada um de nós. Especialmente se considerarmos que Ele nos abençoa para que outros também sejam abençoados por meio das bênçãos que temos alcançado. Então, que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, a tua salvação entre todas as nações. Nós vamos, antes de passar para o próximo ponto, como eu falei, a gente tem que responder ao Senhor os desafios que Ele faz. E hoje eu acho que Ele trouxe para nós esse grande desafio com relação à tradução bíblica. Então, eu queria que nós tivéssemos uma oração agora. Né? Que alguém que sentir no coração orasse agora para que o Senhor levante trabalhadores para a tradução da Bíblia nas nações e agradecer ao Senhor, porque o Brasil é uma porta aberta e nós temos a nossa Bíblia traduzida, temos tantas formas de traduções, né? Tanto versões de tradução, temos acesso à Bíblia com liberdade. Então eu queria que nós tivéssemos essa oração agora, agradecendo a Deus por isso e pedindo a Deus, Senhor, levante trabalhadores, levante tradutores da Bíblia, para que essas 3.000 línguas que ainda não tem uma porção sequer do Evangelho possa ser alcançada. Quem gostaria de orar por isso? A irmã vai orar. Então vamos ter essa oração. Sim.
Senhor Deus, Pai de amor, obrigada, Pai, pela oportunidade que temos de ter a Tua palavra completa, Pai, traduzida. Nós verdadeiramente queremos Te agradecer, Pai, porque as Tuas boas novas estão aí disponíveis ao nosso alcance, Pai. E nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque a salvação do Senhor Jesus chegou às nossas vidas através da Tua palavra, Pai. Por isso nós rendemos graças e louvores ao Teu nome, Pai. Queremos também, Pai, agradecer porque o Senhor hoje mandou os Teus servos aqui para nos trazer essa realidade, Pai. Uma realidade que não está apenas nos campos missionários, mas que está aqui, batendo a nossa porta, Pai. Chamando-nos, Senhor, a uma reação, Pai. Uma reação de oração, uma reação de atitude, Senhor. Uma reação, Pai, de clamor mesmo, para que os povos que ainda não têm, Pai, a dádiva da Tua palavra, possam ser alcançados, Pai. Nós não queremos isso para as próximas gerações, mas nós clamamos a Ti por esta geração, Senhor. Que esta geração, em todas estas nações, possam ter acesso, Pai, à vida que vem das Tuas palavras, Senhor. Leva para eles, Pai, pessoas, Pai, que possam ali estar dispostas, Pai, a ajudar de alguma forma, a cumprir essa missão, Senhor. Nós clamamos agora pelos missionários, pelas pessoas que sentirem no seu coração, Senhor, o desejo de ajudar, que o Senhor abra portas, Senhor, que o Senhor mande mesmo pessoas para mexer conosco, Pai, para que nós possamos ter a oportunidade, sim, a atitude, Senhor, de nos dispormos, Pai, a de alguma forma ajudarmos que a Tua palavra seja levada a todas as nações que ainda não a conhecem, amém, Senhor. Obrigada, Senhor, e nós neste momento queremos Te agradecer, porque o Senhor Jesus é vivo nas nossas vidas, através da palavra, através das revelações, através das vidas, Senhor, dos irmãos que aqui estão. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã. Continuemos orando em casa a esse respeito, faça parte do nosso caderninho de oração, né? Continuando, a difícil espera por resultados. Olha lá, o missionário lá na igreja, o índio, o único índio que está lá está dormindo, né? Está morrendo de sono. Então, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza, né? É um desafio do missionário no campo, a questão do resultado. Nós falamos um pouquinho sobre isso ontem. Então, não há como você esperar resultados rápidos no campo missionário. Há exceções, né, que a coisa acontece, né, assim de uma forma rápida. Mas, no geral, irmãos, não espere resultados rápidos. Não cobre do missionário. E aí, quantos frutos? E aí, como é que está? Quantas igrejas implantadas? Porque isso não acontece da noite para um dia, né? Todo um processo de adaptação, todo um processo de conhecimento da cultura, todo um processo que a gente viu tudo isso esses dias, até realmente podemos dizer, temos agora resultado, né? Nós temos o nosso exemplo, falamos ontem também, a nossa missionária Nide, que esteve entre os índios, foram 10 anos para começar o primeiro resultado ali, né? É claro que existem campos mais fáceis e campos ainda mais difíceis, né? Nosso próprio missionário no Líbano, quando esteve no Egito, a gente sabe que o resultado não veio rápido, né? No Egito, eu não sei, nem lembro bem como foi o que ele deixou lá, mas também foi muito demorado. Agora no Líbano, depois de tantos anos que ele está lá, está tendo grandes resultados, graças a Deus. Então é tudo uma semeadura, irmãos, que aí talvez o missionário não venha nem a colher, né? E nós não sabemos quais os planos do Senhor. Então, a excepcionalidade dos resultados rápidos. Alguns resultados no trabalho missionário são extraordinários, né? Vem acontecer. E nós comentamos também, não, acho que não foi aqui, falei na outro seminário. Hoje em Moçambique, por exemplo, o que nós vivemos em Moçambique? Resultados de um trabalho de evangelização. Então, nós conhecemos, quem conhece a história de missões, de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás, sabemos que havia muito trabalho de evangelização em massa, principalmente na África, né? A gente via fotos, tem um livro, né? Aí que a gente ganhou um tempo aí atrás, aquelas fotos daquela multidão de africanos lá, e o pregador falando, aí quem quer Jesus? Aquela multidão de gente levantando as mãos. Muitos ali sinceros, realmente estavam entendendo a mensagem do Evangelho, mas muitos ali estavam recebendo mais alguma coisa, que eles estão acostumados tanto a receber, que quer Jesus? Opa, mais uma coisa que eu vou receber, eu quero. Então existe muito disso, mas existem realmente pessoas que se converteram. E esses que se converteram não foram discipulados. Então,
esse evangelismo em massa semeou a palavra de Deus, houve conversão e aquelas pessoas ficaram lá, né, sem o discipulado. Então implantaram igrejas e nós, da nossa missão, nós trabalhamos com igrejas nacionais. Nós não trabalhamos em parceria com igrejas nominais, né, Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana. Nós trabalhamos com igrejas que foram implantadas ali em Moçambique. Então essas principalmente, eles foram implantar suas igrejas sem conhecimento da palavra. A grande maioria, os pastores, irmãos, pregam assim que você fica espantado as coisas que eles ensinam. Então, no básico, eles fazem assim: no dia escolhe o pregador, né? Algo que na minha igreja eu consegui mudar, porque eu falei, eu não vou pregar se vocês me chamarem no dia. Eu preciso de orar, eu preciso me preparar. Então vocês façam uma escala e me digam o dia que eu vou pregar. Então eles aprenderam e estão fazendo isso com todos, né? Então a gente tem tempo de preparar. E eu falei, gente, a Bíblia não pode ser feita de qualquer maneira. Vocês têm que se preparar, vocês têm que orar, vocês têm que estudar. E eles estão aprendendo. Mas no começo não era assim. Então no dia eles falavam, pastor Abner vai pregar hoje, fulano vai dar testemunha, assim, no dia. Então, o que acontece? Aí o pastor Abner não tem conhecimento nenhum da Bíblia, pega a Bíblia, senta lá e fica, o que eu vou falar, né? Aí ele folheia a Bíblia, né, em português, os que sabem ler português, aí vai lá e vê um versículo, tá bom. Aí chama o tradutor, ele vai falar em Cicena, vai ter um tradutor lendo em português, leu lá um versículo, porque Deus amou o mundo. Aí ele vem em Cicena, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu, de tal maneira que deu. Pois é, irmãos, eu não tenho muita coisa para dizer não, mas aí a palavra de Deus, que Deus abençoe. E é esse o resultado dessa evangelização em massa, irmãos, né? São crentes, fiéis, mas não têm conhecimento da Bíblia. Então nós estamos lá exatamente para, e outros ministérios e outras missões, é claro, para dar esse treinamento aos líderes, para ensinar a Bíblia. O nosso Instituto Bíblico está lá também para ensinar, para eles terem fundamento bíblico, para ter o que ensinar o povo, né? Então, imagina que isso vai ter um resultado rápido. É claro que não, porque foi formada uma base na vida daquele povo de acostumar com aquela realidade. Então, quando vem com palavra, primeiro, acontece o que aconteceu naquele desenho ali. Eles dormem, irmãos. É começar a pregar a Bíblia, você vê, um dormindo lá. Um dia, teve um pastor que senta assim na frente, que teve só a graça. Ele simplesmente dormiu, que eu falei, esse homem vai cair. E não deu outra, ele caiu da cadeira. Falei, gente, que vergonha. Mas eles dormem mesmo, sabe? Mesmo porque a vida deles é muito cansativa, né? Muito puxada, as mulheres dormem o tempo todo. Então, quando eu prego, eu ando naquela igreja ali que não dou tempo para ninguém dormir, né? Eu vou andando, fico aqui e faço teatro e faço isso aqui. Eu falei, gente, vocês têm que ouvir a Bíblia. Vocês não podem dormir, né? Teve uma outra congregação lá que o pastor arrumou um sininho. Aí ele põe um sininho aqui, na hora que o povo começa a dormir, ele balança o sininho. Falei, vocês têm que ouvir a Bíblia, né? Tem que acostumar. Então esse é um processo e não é da noite para o dia, irmãos, né? Não vamos esperar resultados rápidos. Gasta-se tempo no aprendizado da língua, da cultura, e se depois de alguns anos começasse a ensinar ao alicerce da fé cristã por meio de metodologia específica, de maneira bastante contextualizada, aí sim nós vamos ter alguns resultados, né? Nem todos os missionários têm provado experiências semelhantes em seu ministério, né? De resultados rápidos. A necessidade de paciência para todos os envolvidos no processo. Então, na verdade, há um grande número de casos em que o missionário enfrenta a dura realidade de semear durante décadas sem colher resultados que impressionem, mesmo dependendo de Deus e utilizando ferramentas adequadas com o grupo que se trabalha, né? A gente vê lá, por exemplo, no nosso Instituto Bíblico, são pastores, são líderes, eles vão para o Instituto Bíblico, às vezes, para o básico. Nós temos elementar, básico, médio e bacharel. E às vezes os pastores já de anos de igreja vai para o básico, porque eles têm dificuldade do português. Então vão lá para o básico, né? Ou então os próprios estudantes de bacharel. Aí você está lá ensinando. Daqui a pouco ele faz uma pergunta que você fala assim, eu não acredito. Nós já estamos ensinando tanto, ele faz uma pergunta dessa. Né? Você fica assim, tá bom, vamos lá, começando tudo de novo. E aí começa a ensinar, a pregar tudo de novo. Então, quando a gente acha que chegou a um resultado, parece que nada aconteceu, né? Porque é uma estrutura, é uma raiz que tem que ser arrancada, né? E só o Senhor mesmo, através do seu Espírito Santo, que faz isso. Temos que ter paciência. É o caso de países islâmicos e povos indígenas, né? Temos as duas experiências aqui na igreja e sabemos que as coisas acontecem assim. A estratégia é cultivar bastante as amizades e desenvolver a atitude de um semeador paciente, né? Então,
um dos grandes trabalhos do missionário é relacionamento, né? Conseguir se relacionar com o povo, ganhar amizade, principalmente entre os islâmicos, nos índios, né? Tem que haver uma conquista de amizade, né? de confiança, para que se comece a pregar o evangelho. Então, é relacionamento mesmo. A constante cobrança por resultados rápidos. A cobrança por resultado imposta pelas igrejas que mantém o trabalho é um problema maior do que a espera de resultados por parte do missionário. Então, o missionário, às vezes, fica tão pressionado a dar resultados para a igreja que ele quer colher fruto de algum jeito, né? Para mandar uma carta para a igreja e dizer, já teve tantos salvos. Então, a igreja tem que entender que esses resultados não são rápidos, não adianta ficar cobrando o missionário. Isso vai dar uma pressão sobre ele, né? Um medo, né? Como é que eu vou chegar para a igreja e dizer que não tem resultado? O missionário tem que chegar e dizer, nosso projeto é esse, estamos caminhando com o projeto, o Senhor já tem feito grandes coisas, né? Graças a Deus. E nessa caminhada, irmãos, tem resultados que a gente nunca vai saber. Tem pessoas que são salvas nessa nossa caminhada, pelo nosso testemunho, pela palavra que é pregada, que nunca veio na frente levantando a mão para você registrar. Então, como é que a gente pode dizer para vocês? Tantas pessoas foram salvas. Mas quando nós temos um projeto, nós podemos dizer, olha, o projeto está caminhando assim, tem tantas pessoas, como a própria Karina, né, que trouxe aí o projeto com as mulheres, que a igreja está ajudando. Então, e não esperar assim, Karina, a igreja está pagando lá o aluguel, quantas mulheres estão indo, o que está acontecendo? Não, vamos ter calma. A coisa caminha passo a passo, né? Ela vai estar nos informando e a gente vai se alegrar passo a passo com ela, com os resultados, com as perdas, com os resultados, às vezes com perdas, e tudo isso a gente tem que se alegrar com ela, para que ela se sinta, o Júnior, a Soraya, eu mesma, nos sintamos estimulados pela igreja a continuar trabalhando, porque a igreja está ali, com os resultados positivos e com os resultados negativos, junto com a gente, né? As igrejas que mantêm o trabalho desconsideram que o trabalho missionário é uma resposta a ser desenvolvida a longo prazo. Às vezes a cobrança é tamanha que se reflete no corte do sustento do missionário, que não evidencia os números desejados pela igreja. Há muitos ministérios assim, irmãos, que a igreja acaba cortando o sustento do missionário, falamos um pouquinho sobre isso ontem, porque não há resultados, né? O próprio missionário que eu contei o exemplo ontem, né, que é inclusive da nossa missão, que a igreja cortou o sustento porque ele tem um dia de folga e infelizmente nesse dia ele quebrou o braço jogando bola. E aí a igreja soube disso, ele postou isso no Facebook acreditando nas orações da igreja, o que ele ganhou foi o corte do sustento dele. Né? Uma falta de entendimento. Você tem que trabalhar, você tem que dar resultado, não é jogar bola não. Né? Você não tem que ter folga não. Né? Isso é uma ignorância, irmãos. Né? A gente tem folga como todo mundo, é bíblico o descanso, né? E graças a Deus porque as nossas missões entendem isso e a gente tem descanso. Mas vocês podem ter certeza que os 6 dias que a gente trabalha. E muito, né? Até a Auxiliar estava contando que quando o Júnior esteve aqui, irmãos, quando ele voltou, não pensa que ele chegou lá para ter uma semana de descanso, não. Ele chegou lá na segunda-feira, ela já estava com a ETED trabalhando. Né? Começa mesmo, é muito trabalho. Então tem que ter um dia para dizer assim, deixa eu respirar para começar novamente. Né? E a igreja tem que entender isso. A história do trabalho missionário tem provado que muitos resultados rápidos desaparecem com a mesma velocidade com que surgem, sobretudo pela falta de compreensão adequada por parte do povo em contato acerca do que realmente é o evangelho. Então, se você vê resultados rápidos, desconfie. Tá? Pessoas que vai lá, fica lá 6 meses e chega com fotos. Nós já conhecemos histórias, irmãos, de pessoas que teve, me perdoe a palavra, a cara de pau, de chegar lá, se juntar com o missionário, tirar foto com aquele missionário, com o trabalho dele, com as crianças dele, com as mulheres dele, no trabalho que ele está lá há anos desenvolvendo, e chegar para a sua igreja 5 meses depois e dizer, olha aqui o que nós fizemos lá. Nós já vimos casos desses, irmãos. Então, desconfie de resultados rápidos. Missões não têm resultados rápidos. É a longo prazo. Né? Então, comunicar a mensagem de Cristo em outra cultura será sempre transpor inúmeras barreiras. Bom seria que não apenas o missionário, mas também as igrejas que enviam obreiros para o campo, fossem conscientes do tamanho desse desafio e das consequentes implicações. Dessa forma, não haveria tantas surpresas e decepções em nossa caminhada como o movimento missionário brasileiro. Ok. Epa.
Aprendi, eu tenho um botãozinho aqui que escurece. Papéis sociais. Nós estamos vendo aí uma mulher puxando o homem pelos cabelos, né? Na Era da Pedra nós ouvimos falar que a mulher que puxa, que os homens que puxavam as mulheres pelos cabelos, né? Mas será que existe essa realidade aí? Versículo de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, fala assim: para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Né? Isso aí não é alguém que inventou, é bíblico. A mulher realmente é auxiliar do marido. Quem domina, quem é o cabeça da casa é o homem. Mas isso nem em todas as culturas acontece isso. Então aí você chega numa cultura onde é o inverso. Como você vai lidar com isso? Obrigado, meu querido. Como é que você vai ensinar aquele povo que já está há anos acreditando que quem manda é mulher, de que a realidade não deve ser assim, né? Então esses são um dos desafios que o missionário enfrenta no campo. Diferentes modelos de papéis sociais. Quem que já ouviu essa frase? Aqui quem manda sou eu. Né? A gente brinca muito essa frase aqui, né, no Brasil. Aqui quem manda sou eu, que tem a última palavra, né? Sim, senhora. Né? E a gente ouve muito isso e brinca muito isso aqui na sociedade brasileira. E normal, né? É o homem que utiliza essa afirmação para expressar a hegemonia diante da família, quando julga que sua autoridade está sendo de alguma forma ameaçada. Ao redor do planeta, a grande maioria dos povos privilegia o homem, dando uma posição de destaque em relação à mulher. Mas nem todas, né? Uma grande maioria. Então é questão social. Como é aquela cultura que eu estou trabalhando? Eu tenho que conhecer como é a forma, a estrutura social daquela cultura para saber como lidar com ela. Culturas nas quais as mulheres assumem papéis sociais de maior preeminência em relação aos homens. Porém, há exceções em lugares onde o missionário terá que conviver com a ideia de que, literalmente, quem dá a última palavra é a mulher. Por exemplo, o povo de Carajá. A mulher exerce autoridade sobre as decisões do marido. Né? Então, quem manda lá, quem decide dentro de casa não é o homem, é a mulher. Mas nessa cultura, por exemplo, a mulher não pode tocar no material de caça do homem. Né? Então, o homem é o caçador, é o que vai lá buscar o sustento. Mas dentro de casa, quem manda é a mulher. Né? Como lidar com isso? Os homens que tomam as decisões diante da comunidade, nesses casos, né? Na casa quem manda é a mulher, diante da comunidade quem manda é o homem, né? É uma diferença aí. A necessidade de adaptação a esses contextos. Não seria nada inteligente achar que os outros povos deveriam se comportar da mesma maneira que nós nos comportamos. Então, por exemplo, lá entre o povo em Moçambique, existem duas realidades, né? A gente chama de patrilinear e matrilinear. Então, cultura onde a mulher manda e a cultura onde o homem manda. Então, tem regiões que é os homens, tem regiões que são as mulheres. Então, dependendo do povo que você está trabalhando, você tem que descobrir como é a cultura deles, quem manda realmente ali, né? Mas, no geral, independente das duas culturas, na família, por exemplo, eles têm filhos. Quando esse filho casa, quem toma as decisões são os dois lados, os pais dos dois lados. Então, a menina ou o rapaz encontra alguém, se juntam lá, vão apresentar as duas famílias. E quem vai decidir tudo sobre o casamento são as duas famílias, né? Inclusive depois do casamento. Então, eles fazem o casamento tradicional, né? Quando é família cristã e entende, faz o casamento religioso e o civil, né? E em muitos casos, em muitas igrejas, há muitos líderes que não são casados civilmente nem religiosamente, só na tradição. E nós estamos lá ensinando, principalmente no Instituto Bíblico, nós ensinamos os nossos líderes a questão do casamento, a necessidade do casamento, e durante o semestre, assim, geralmente há vários casamentos, né, que eles entendem que é bíblico e que tem que regularizar a situação. Então, no período das aulas, eles fazem o casamento deles, é muito bonito. Mas, no geral, irmãos, existem muitos líderes dentro da igreja que não são casados. Existem igrejas onde os pastores principais da igreja não são casados. E o missionário está lá há anos batendo na mesma tecla, e eles falam assim: não, ano que vem eu vou casar. E aí o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem, o ano nunca vem. E eles acabam não casando.
Na denominação onde eu trabalho, não se pode assumir liderança sem fazer o casamento. Então, eles chamam o líder, trabalham com o líder e orienta tudo, faz o casamento religioso, o casamento civil, aí regulariza a situação. Mas isso não é geral. Há muitas igrejas que isso não acontece. Mas dentro da família, se há algum problema, né, isso também estamos trabalhando com as igrejas, mas fora das igrejas, o contexto geral, social de Moçambique, se há um problema no casal, quem resolve o problema do casal não é o casal, é os pais do casal. Então, por exemplo, se esse casal não tem filhos, a família pode interferir. Quando não é crente, irmãos, eles são capazes de colocar uma outra pessoa para ter filho para aquele casal, uma sobrinha, uma prima, né, para ter o filho ali. Outros casos, a família influencia e manda com que ele devolva a esposa e se case com outra. Então tem N casos. Há uma aberração a ponto deles fazer o teste. Então o marido vai procurar outra mulher, a mulher vai procurar outro homem para descobrir quem é dos dois que não pode ter filho. Porque se ele engravidar outra, não é ele. E se ela engravidar com outro, não era ele. Né? Então, como lidar com essas questões sociais? Né? Como estar ali e falar, meu Deus, como introduzir, né? Primeiro você tem que ter confiança, você não pode chegar lá, vocês estão em pecado, vocês vão para o inferno, porque aí você fecha a porta, né, para a pregação do evangelho. Então você vai ter que conviver com aquilo, não aceitando, é claro, e a partir da confiança que você vai tendo com aquele povo, você começar a mostrar a palavra de Deus, mostrando o erro, né, mostrando e fazendo eles perceber que estão caminhando de uma forma errada, né? Por isso, em vez de assumir uma atitude de altivez, o missionário, ao desembarcar em um novo ambiente transcultural, precisa estar consciente de que sua missão é, entre outras coisas, adaptar-se à cultura na qual está trabalhando e observar as leis do local. Então, por um bom tempo, irmãos, a gente não chega pregando o evangelho, a gente não chega lá no dia seguinte falando de Jesus para as pessoas, não. A gente chega com o papel, como a gente falou ontem, de aprendiz. A gente senta com eles para aprender, a gente faz perguntas, a gente observa comportamentos, né? Eu fazia muito, observava e ia para o pastor, né? Para o meu pastor, que inclusive trabalha na tradução da Bíblia, na CIL. Então eu chegava para ele e perguntava, pastor, como é que é isso? Por que aconteceu isso? Né? Um dia aconteceu na minha igreja de um casalzinho. Eu nem sabia que a menina estava namorando. Aí, de repente, um dia lá, a igreja chama ela na frente e chama o menino. Vão oficializar o namoro, que isso acontece muito, que é uma parte positiva, né? Ninguém namora sem que a igreja tenha conhecimento e oficialize aquele namoro. Então, foram para frente oficializar o namoro, e a primeira vez que eu tinha visto aquilo, eu falei, o que está acontecendo, né? Observei o que aconteceu, perguntei para a pastora que estava do meu lado, o que é isso? Não, eles estão namorando, a igreja está oficializando. Eu falei, interessante, né? Aí, depois que eu fui descobrir a história, daqui a pouco a barriguinha da menina crescendo. Falei, na verdade, eles não estão oficializando um namoro, eles estão oficializando uma situação, puseram panos quentes naquela situação, porque sabiam que ia aparecer alguma coisa ali. E eles até hoje não se casaram. Né? Então vão provavelmente daqui a um tempo viver junto, vai ter mais um, porque eles não têm métodos anticoncepcionais, não usam na verdade, né? Ter tem, mas não usam, então vai tendo filhos até que um dia ele consiga trabalhar, consiga ter um dinheiro e vai fazer o casamento. E muitos casos, irmãos, os casamentos são feitos com os netos entrando como dama de honra. É muito engraçado, depois de anos, porque amanhã já vai entrar como, já é avô e a avó e estão fazendo o casamento. Então, é uma realidade, como lidar com isso, né? Numa realidade que a gente sabe que é tão diferente nossa aqui do Brasil, né? O Senhor que vai dando graça. Então, Deus nem sempre anula as consequências de violarmos as leis naturais e culturais, mesmo quando a finalidade é servi-lo. Então, se você chegar lá impondo alguma coisa, você vai receber a consequência daquilo. Então, daqui a pouco ninguém te escuta, né? Eu estou cavando um espaçozinho, porque como eu disse aqui, eu tenho os 3 requisitos negativos, né, para estar naquela cultura. Sou mulher solteira e não tenho filhos. Então eu tenho que ficar cavando oportunidades assim para conseguir entrar. Então eles têm uma prática tradicional lá, quando uma criança nasce, ela fica 40 dias dentro de casa. Você pode visitar, mas a criança não sai. Para a criança sair dentro de casa, ela tem uma cerimônia. Então, no ambiente não cristão, eles chamam o curandeiro, só as mulheres participam, então dá todo um cerimonial lá para tirar aquela criança dentro de casa pela primeira vez. Então os cristãos, para não perder a tradição, mas não envolver os curandeiros, chamam o pastor, né?
Então, até que ponto esse negócio aí tá na cabeça deles, tem um entendimento que é diferente ainda, eu não sei. Só que eu nunca consegui participar de uma cerimônia dessa, porque eu sou solteira. Então eu estou cavando, estou fazendo amizades, estou me relacionando para que um dia uma mulher casada fale, não, você pode participar comigo, porque eu preciso participar, eu tenho que ver o que acontece naquela cerimônia, só que hoje eu não consigo porque eu sou solteira. Aí entra aquela questão que vimos ontem, né? Vimos a questão dos homens, mas também vemos a questão de mulheres casadas. Precisamos de mulheres casadas no campo missionário, principalmente nesse contexto, porque ela consegue entrar em lugares que eu, como solteira, não consigo. Mas é um motivo de oração, irmãos, para que eu mande uma cartinha dizendo assim, consegui participar de uma cerimônia de tirada de criança. Aí vocês vão saber o que acontece. Que eu ainda não sei o que acontece. Com convite do casamento, né? Mais um motivo de oração. É isso. Então vamos caminhar para nós não tomarmos o tempo além do necessário. Dificuldades na equipe de trabalho. Irmãos, eu não sei vocês o que pensam com relação ao missionário, né? Mas eu tinha aquela visão romântica, né? Então, achei assim, quando eu chegar lá no campo, todo mundo deixou sua vida, sua pátria, sua família. Então, vamos ser um grande grupo de familiar, né? Um ajudando o outro, um respeitando o outro, né? Aquela coisa bem romântica, irmãos, foi um erro meu, né? Quando eu cheguei lá, então, o primeiro choque que eu tive, não foi nem com os nacionais, foram com a equipe de missionários. Então, quando eu cheguei, como eu falei para vocês, a minha chegada foi um pouco atípica, porque a minha chefe tinha que sair de férias e eu assumi. Então, quando eu cheguei lá, a gente tem sempre uma vez na semana uma reunião de oração com toda a equipe. A equipe fica cada um fazendo o seu trabalho, né, nas suas igrejas, escolas, seja onde for, e uma vez por semana a gente reúne em oração à tarde. Aí, uma vez lá, caiu exatamente no feriado do país. Eu falei, uma boa oportunidade para a gente sair, né? Vai para a praia, a gente faz um piquenique, almoça junto, ora junto. Aí fui e falei para todo mundo, não vou não quero não. E não sei o quê. Aí tinha um outro dia que era feriado também, né? Mentalidade brasileira. Gente, vamos assistir um filme junto? Vamos para casa de alguém? A gente almoça? Não posso, não quero. Falei, não, que povo esquisito. Aí eu cheguei para o chefe substituto, falei, se esses missionários for assim, eu não quero ficar aqui não, vou para outro campo. Aí vem Deus, né? Minha filha, respeite as culturas. Ali tem alemão, holandês, inglês, americano, os brasileiros, britânicos, tem de tudo ali. Então, como é que você quer que todo mundo tenha a mesma cabecinha brasileira, né? Brasileiro não pode ter um feriado, vamos fazer um churrasquinho junto, né? Vamos fazer não sei o quê. Não é a mesma cabeça. Aí eu falei, Senhor, tá bom, vamos lá, né? Aí eu começava a fazer algumas coisas em casas, né? Almoço, jantar junto e tal, eles iam, e eu esperando a retribuição, e nada. Falei, mas gente, que povo esquisito, né? Aí Deus falando, falei, faça você, abençoe os seus colegas, né? Eu falei, quer saber mesmo? Se eles não fizerem, é problema deles, eu vou fazer. Aí fazia sempre, era aniversário de alguém, falei, vamos ficar juntos lá em casa? E íamos e tal. Aí um dia um britânico chegou, um missionário britânico, falou para mim assim, Eliette, a gente não sabe fazer essas coisas não, você faz, a gente vai. Falei, agora eu entendi. É cultura, né? Então não adianta você forçar que as coisas sejam iguais, porque não são, né? Mas existem dificuldades, irmãos, de relacionamento também entre os missionários. São gentes, cabeça. Onde tem gente há dificuldade, não adianta querer que é tudo, né, aquele mar de rosa. Então, aí a figura, né? Um virando de bico para o outro. Atos 15:39. Por esse motivo tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu levando consigo Marcos e navegaram para Chipre. Nós conhecemos a história, né, de Paulo com Barnabé, com questão de Marcos, e há tradutores da Bíblia que diz que talvez não seja aquela discussãozinha, não vou com ele, não, tenha sido uma coisa bem exacerbada mesmo, talvez até uns empurrãozinhos, né? Não sabemos, mas pode até ter sido alguma coisa muito séria. E é real no campo missionário, irmãos. Eu já participei de reuniões, às vezes, que eu falei, Jesus, aí vão se bater, né? Ideias diferentes. Isso, divergência essa. Divergências de ideias, né? Então, muito forte assim a discussão. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fui aprendendo, gente, são gente,
Cabeça de gente é difícil de entender, né? Então não é porque é missionário que é perfeito e que é santo. Então vai ter divergência, vai ter dificuldade. A gente vê isso na própria igreja. O que nós temos que ter é respeito pelas divergências, pela diferença de pensamento, pela diferença de ideias, em qualquer contexto. Nós temos que ser assim, isso não é diferente entre nós missionários. Então, a relação de dificuldades com a equipe de trabalho e o retorno prematuro. Em décadas passadas, a relação com a nova cultura é o fator que mais preocupava o missionário brasileiro, pois um grande número de missionários retornava antes da hora em virtude de problemas de relacionamento com os nacionais. Quando a gente fala nacionais, irmãos, é assim, onde nós estamos trabalhando, né? Então, os nacionais, os moçambicanos, nacionais, os libaneses, nacionais, os pastor, bem eu, timoneses? Timoleiro? Timoleiro? Timonenses. Ontem, quando ele começou a falar, os libaneses, os moçambicanos, eu falei, não vai saber falar. E estou eu aqui do mesmo jeito. Então, nacionais é isso, né? Lá onde nós estamos trabalhando. Então, num crescente números, as perdas são as mais pertinentes aos problemas de relacionamentos com os próprios missionários do povo que trabalhamos. Então, há muitos casos de retorno prematuro dos missionários porque não conseguem se adaptar. Nós tivemos um caso lá que chegou uma família americana e a minha líder é uma mulher solteira alemã, uma mulher desse tamanho. E ela, assim, tem um temperamento alemão, né? Não tem rodeios, tem que responder, respondeu, e ela bem durona mesmo. E essa família chegou, e a cabeça dele é a questão de submeter a mulher. Então, ele não conseguia se submeter a ela, não submeter, é claro que ele não ia desrespeitar, mas de entender, uma mulher, vou ter que me reportar uma mulher, né? Ele não conseguia, a cabeça dele já estava formada de que um homem é o líder, não pode ter mulher. No campo missionário não existe, a gente falou aqui, né? O número de mulheres no campo missionário é de um homem para quase três mulheres. Então, é quase impossível não ter mulheres líderes no campo missionário. E ele simplesmente não se adaptou, né? Então, foi um dos agravantes que ele retornou. Hoje ele voltou para os Estados Unidos, porque ele não conseguiu se adaptar. Então, infelizmente, existe isso. Há muitas perdas. Vamos pular algumas coisas aqui. Identificando a fonte do problema. A confirmação desse problema está no estudo que foi iniciado em 1994 sobre o tema Retorno Prematuro de Missionários, pela Aliança Evangélica Mundial, que é organizada pelo William Taylor, essa Aliança Evangélica. Essa estatística está lá no livro Valioso Demais para que se perca, quem tiver interesse de ler. Então, de lá para cá, algumas instituições que formam missionários cientes da causa de retorno prematuro repensaram o treinamento que oferece, dando mais ênfase à formação do caráter e ao desenvolvimento dos relacionamentos, mas os problemas entre os colegas de equipe ainda são alvos de preocupação. Então, as agências missionárias hoje, nos seus treinamentos, estão enfatizando muito a questão de caráter, né? Claro que tem que enfatizar a missiologia, a linguística e muitos outros aspectos, mas também estão enfatizando muito essa questão do caráter. Porque nós vamos lidar com pessoas, com equipe, ninguém trabalha sozinho. Só que você vai para uma tribo indígena lá no meio do Mato Grosso, lá, sei lá onde, que não tem acesso nenhum, que nunca foi alcançado, e você está sozinho, então você não tem equipe. Mas, ao contrário, irmãos, geralmente há equipes de trabalho, então você tem que lidar com essa questão de equipe. O caráter é mais importante que as habilidades. Irmãos, se você às vezes não é capaz de fazer uma coisa, mas você tem uma disposição de aprender, um coração aberto, você aprende. Né? Eu lembro que eu era tão ruinzinha de coisinha pequena, né? Cortar coisinha, esses negócios que o povo gosta de fazer. Eu era péssima nisso. Eu lembro que quando eu era jovem aqui na igreja, aí tinha festa do jovem, tudo. Eu falei, não, gente, eu carrego cadeira. Põe negócio para fazer cortar coisinha. Eu era péssima nisso. Mas eu queria aprender, porque eu sabia que Deus um dia me levaria para o campo missionário. Então, eu fui abrindo meu coração para aquilo, né? Hoje, lá em Moçambique, eu faço decorações lá no Instituto Bíblico, para aniversário, para casamento. E, pô, não, Eliette, faz aí mesmo. Falei, meu Deus, quem me viu, quem me vê, né? E
E o Senhor transforma, né? Porque Ele dá capacidade àqueles que há uma disposição mesmo. Então, vamos trabalhar, né? Então, a disposição de missionário para renunciar aos próprios interesses, por exemplo, pode provocar sérios desentendimentos e até comprometer a sua permanência na equipe ou a permanência da equipe em determinado grupo. Então, se eu bato o meu pé e tem que ser do meu jeito, eu vou ter problemas. Se eu não renunciar, se eu não abrir, eu não preciso, irmão, concordar, mas eu não posso ser uma oposição, né? Eu não concordo com isso, eu acho que poderia ser diferente, mas eu estou aqui, eu vou me submeter, né? É um ambiente de igreja, então você pode não concordar com uma decisão que o pastor faz, né? Mas a gente vai se submeter. A gente tem oportunidade, graças a Deus aqui nós temos essa oportunidade de dizer, olha, eu acho que poderia ser assim, 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 né? O pastor vai avaliar, se ele achar, eles vão tomar a decisão, a liderança vai tomar a decisão. Se for certo ou errado, uma hora eles vão perceber, né? O que não pode, não te falei? Não pode isso também, né? Então, em equipe, seja ambiente de trabalho, de igreja, no campo missionário, tem que haver renúncia, né? Porque nem sempre a sua vontade vai prevalecer. Então, isso tem sido um problema muito sério no campo missionário, porque alguns missionários chegam lá achando que é o missionário, né? E que sabe tudo, e que os outros não sabem nada. Isso é um grande problema. Então, o fenômeno da desintegração de equipe no trabalho missionário pode nos indicar que missionários têm se mantido mais preocupados em cumprir tarefas e atingir metas do que concentrar esforços na necessidade dos colegas de campo. Então, tem que pensar no meu próximo, né? Tem que estar lidando com ele em amor. Eu já tinha passado? Espera lá, gente, eu acho que eu pulei errado aqui. Faltou um ponto. Caminho para amenizar ou evitar o problema de relacionamento. Então, há como melhorar isso, né? Investir tempo no conhecimento a Deus, de si mesmo e dos companheiros. Então, eu tenho que conhecer as minhas reações, né? Eu saber assim, que no momento de crise, no momento de estresse, como é que eu reajo? Então, eu tenho que saber isso. A nossa missão, ela tem uma pesquisa, né, uma ferramenta de pesquisa, dessas que você responde perguntas, no final dá um resultado, né? Aí dá com gráficos e assim, então, te mostra como você reage no momento normal e no momento de estresse. Com o que te estimula, como lidar com pessoas que têm o seu mesmo forma de personalidade, como outra pessoa vai lidar com você, e é incrível que você se conhece naquela... É claro que não é 100% batido ali, né? Mas te dá uma direção de como você reage em certas situações, né? Então a missão se preocupa com isso, para você saber e também conhecer o outro. Saber, ele quando ele está em crise, não abra a boca com ele não, porque você vai ter resposta assim, papá. Ou então não vai responder nada, ou então alguma coisa. Então a gente aprende a lidar com o outro. Então quando eu sei que o outro está fechadinho, eu já não, eles devem estar com alguma situação, é melhor deixar para resolver esse problema depois, né? Então, é aprender a conhecer o irmão, o limite do irmão, e saber lidar com isso para não ofender, não machucar a pessoa, né? Porque aí o irmão vem com aquela resposta assim, pai, aí você fica chateado, magoado, é aquela questão, né? Você está passando na rua, o irmão passa por você, não dá nem oi, você, o irmão nem olhou para minha cara, o irmão nem falou comigo, você sabe o que ele está passando? Será que ele não está com a cabeça lá no problema que ele está? Por que você não parou ele e falou, irmão, está tudo bem? Né? Irmão, nem te percebi, alguma coisa assim. A gente vai julgamentos precipitados, porque não conhece o irmão. Então, nós temos que conhecer a nós mesmos e conhecer o outro, né? Para saber se relacionar bem. Também reuniões de oração juntos, né? Não tem momentos mais gostosos de você conhecer o coração do irmão quando oramos juntos. Porque é na oração que ele vai abrir o coração a Deus, vai se expor. Então, queiram, né, orar juntos. Que visam comunhão, tudo. E almoçar juntos e sair juntos, há muitas maneiras de conhecer um ao outro, né? Então, um conceito que precisa ser incutido nos candidatos ao trabalho missionário é que o preparo formal pode se tornar inútil no campo de trabalho se o obreiro não evidenciar uma experiência de relacionamento pessoal com Cristo demonstrado em seu caráter e atitudes, né? A gente vê situações incríveis, irmãos, em meio dos missionários. Eu lidero um grupo e a gente tem que conhecer, tem que fazer relatórios e conversar com as pessoas, e você vê pessoas assim que talvez não tenham nem tido uma experiência pessoal com Jesus, está no campo missionário. É incrível, eu falo assim, meu Deus, o que está fazendo aqui?
Né? Parece que está assim, só numa ONG, porque nossa missão realmente é uma ONG, mas parece que só está trabalhando numa ONG, não entendeu o que está fazendo ali. Como chega ali no campo missionário, eu não sei. Né? Tanto processo de pesquisa, de entrevista e tudo, a pessoa chega ali com uma vida assim, com um pensamento completamente diferente do que realmente deveria ter. Meu relógio está certo? É 11h05? Então nós só vamos mais alguns minutos, gente. Rejeição do povo. Olha lá um missionário com um monte de arma na cabeça dele, né? Lucas 9, de 52 e 53. E por isso enviou mensageiros à sua frente, indo estes chegar a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Então, né, não conseguiu chegar porque estava indo para Jerusalém. Contextos resistentes ao Evangelho. Assim como há, irmãos, antes de falar da resistência, há lugares que eles estão clamando por missionários. Houve aqui uma experiência, essas experiências que eu estou contando está no livro, que a gente tem um livro, esse seminário, a base desse seminário é esse livro, Missões e Culturas. Tá? E tem lá atrás para vender, e nós estamos fazendo um resumo mesmo do livro. Você pode comprar, e aqui tem várias experiências que são contadas dentro de cada tópico que nós estamos trabalhando. Tá? E atrás ainda tem um apêndice com algumas outras informações importantes para aqueles que querem conhecer sobre missões, para aqueles que são chamados para missões. Então, por favor, compre, abençoe o nosso escritor Jairo, é o nosso amigo, trabalha na nossa missão, e é um rapaz assim abençoadíssimo, e tem abençoado a igreja brasileira com seus livros, tá? Então, por favor. E essa é uma das experiências que ele conta, de lá na Papua Nova Guiné, o povo, né, de uma certa tribo, eles começaram a juntar dinheiro. Então, juntaram um bocado de dinheiro, foram lá onde estava a missão, né, na base da missão, e eles perguntaram assim, quanto custa um missionário? E levaram o dinheiro. A necessidade que eles estavam, o desejo que eles estavam, que o missionário trabalhasse entre eles, eles queriam comprar um missionário para ficar com eles. Né? Então, são situações assim extremas, né? Da necessidade aí fora das pessoas querendo um missionário. Outro exemplo que tem aqui, esse foi da nossa própria missão, nós trabalhamos entre os povos Calunga, aqui no Goiás, né? Que são descendentes de escravos. Não sei quem sabe, mas aqui no Goiás tem um povo Calunga. E aí foram uma equipe lá, e fizeram contando história com... Nós temos uma missionária que trabalha com crianças, então elas têm uns bonecos assim, que ela enfia a mão, né? Não é fantoche, é o boneco mesmo, né? Senta no colo dela, não sei como é que fala isso. É isso aí. Então põe a mão e o boneco fala. E aí tem o nome dos bonecos e tal. E na história o boneco falou que conhecia a Bíblia toda. Eu conheço toda a Bíblia e tal. Aí uma pessoa ouvindo aquilo levantou lá no meio e falou assim, por que vocês não enviam, o fulano falou o nome, né? Para ser o nosso missionário. Ele conhece a Bíblia toda. Então, irmãos, o desejo, né, de ter missionário, mas isso não é em todos os lugares, né? Infelizmente, há diversos lugares que têm grande resistência ao Evangelho ou a qualquer interferência externa e onde os missionários não são bem-vindos, né? Nós temos casos e missionários são mortos. Em 1940, 5 missionários americanos foram mortos, foram assassinados na tentativa de fazer um contato com os indígenas Aimoré. Né? Então, eles nem chegaram a abrir a boca que eles iam fazer. Já sabiam que era missionário, matou os 5. E outros muitos casos que a gente conhece de missionários que são assassinados, né? Por estar tentando fazer contato ou por já estar fazendo o trabalho, principalmente no meio muçulmano, né? Onde eles não querem saber, e quando se converte alguém, se torna um pregador do evangelho, eles perseguem mesmo, irmãos, né? Prendem, matam aquela pessoa porque hoje se tornou um cristão e se tornou um pregador do evangelho, né? Um missionário, na verdade. Então, a importância do missionário se preparar para a rejeição. Então, o missionário já vai para o campo, ele tem que saber que ele não vai chegar lá, vai receber sempre festa. Em alguns casos, ele pode ser rejeitado, né? Pode não ser querido naquele lugar. A gente vai correr porque o nosso tempo se foi, as crianças vão apresentar, né? Testemunhando em meio aos perigos. Então, o nosso trabalho, por exemplo,
as nações muçulmanas, missionários afirmam que receberam o ultimato já na embaixada, ficando impedidos de conseguir o visto e entrar no país desejado. Né? Então, já antes de chegar lá na embaixada, já falou, vocês não vão para lá. Né? O caso que eu contei para vocês ontem, né, sobre o missionário que está lá em Moçambique, hoje aqui na Embaixada de Moçambique, aqui em Brasília, o embaixador, o cônsul, ele está impedindo missionários de chegar até lá, que é um país considerado cristão e aberto para o evangelho. Né? Então, há bocas, né, dizendo que é muito provável que ele seja muçulmano. Nós não temos confirmação, mas ele está fazendo de tudo, humilhando os missionários, fazendo impedimento mesmo para que o missionário chegue lá. Mas não é ele, irmãos. Se o Senhor tem um propósito, o Senhor abre portas onde estão fechadas as portas. E é isso que o Senhor está fazendo. Mas a igreja tem que estar em intercessão, né? Então, diante de mais esse desafio, é preciso que cada um avalie o seu próprio desejo de servir a Deus além das fronteiras. Abnegação, obediência, perseverança e disposição para se identificar com o sofrimento de Cristo devem ser marcas de um coração incendiado pela paixão missionária e que deseja responder ao chamado de Deus. Um ponto muito importante que talvez as pessoas nem pensem, quanto é sério para o missionário, principalmente família, é a escola para os filhos. Né? Então aqui nós estamos vendo um menino estudando pela televisão, né? Talvez uma região onde não tem como colocar os filhos na escola. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos e lhes serem submissos com todo o respeito. Deixa eu colocar os pontos aqui, a gente vai trabalhando. Então, desafio para a educação dos filhos. Então, imagina um missionário que vai para uma zona isolada, que não tem escola. A preocupação do pai e da mãe, como nós vamos educar esses filhos? Como vai ser, né, essa educação? Então, temos que orar por isso, né? Não é só enviar o missionário. Graças a Deus, aqui entre nós temos o Júnior, né, e a Karina, que está numa região que tem escolas. Né? Eu estava até conversando com a Alcileide ontem, as meninas, a escola delas fala português, tem que estudar, né? Inglês, árabe e francês, irmãos. As meninas já é poliglota. Eu estou ralando com o meu inglês, né? As meninas já estão lá caminhando para serem poliglota. Português, inglês, francês e árabe. Né? Então, nesse caso, graças a Deus, elas têm oportunidade, têm escolas para atender elas. Mas chega lá em Moçambique. As escolas moçambicanas, irmãos, têm um currículo péssimo. Péssimo mesmo. Geralmente, as crianças ficam na escola 2, 3 horas. Por período. 3, 4 crianças numa só cadeira, quanto tem, quando não é no chão. E o currículo é péssimo. Então chegou, por exemplo, essa família agora em março, lá com 2 meninas. E aí, como fazer? Eu vou colocar na escola moçambicana, que é o único currículo, assim, período de escola igual ao do Brasil. Porque se eles vierem para o Brasil, as crianças não perdem tempo, né? Mas é péssimo o ensino. Então, vamos para a escola portuguesa. A escola portuguesa tem um currículo de Portugal. Então, os períodos de aula é bem diferente do Brasil. Se ele põe numa escola portuguesa que tem um currículo bom, aí tem que sair de imediato. Quando volta para o Brasil, a criança pode perder 1 ano de aula. Né? Aí tem a escola internacional, a criança tem que entrar no ambiente de inglês. Tá bom, é ótimo para a criança. Mas aí quando volta para o Brasil, como faz? Uma escola internacional aqui é caríssima. Né? Então é toda uma preocupação que a família fica, onde colocar essas crianças. Né? Então, principais opções de educação nesse caso disponíveis, nós temos manter os filhos em escolas nacionais ou internacionais no contexto em que vive. Então, tem que tomar uma decisão. Vou para o currículo moçambicano, ou para o português, ou para o internacional. Não, vou para uma escola internacional. Tem que tomar uma decisão. Essa família, no caso, tomou a decisão de ficar na escola moçambicana mesmo. Então, quando essas crianças voltarem, elas vão ter que ter um reforço, porque é muito baixo o nível dele com relação com o Brasil. Para não perder, pelo menos, um tempo, né, das crianças, colocou numa escola moçambicana. Uma segunda opção, utilizar o método de homeschool, ou seja, escola em casa, onde a mãe e o pai são os professores. Mas isso não é uma realidade brasileira. Ainda está lá no Congresso, no Senado, não sei aonde, estudando uma possibilidade. Nos Estados Unidos isso acontece tranquilo. Então nós temos missionários lá que a mãe é a professora dos filhos, até certa idade. Né? Então o que acontece? A escola em casa tem o mesmo peso
peso, exatamente, o mesmo peso da escola nos Estados Unidos. Então, a criança tem horário de aula, a criança tem prova, a criança tem férias, do mesmo jeito. Então, a mãe tem que acompanhar o filho. Quando volta para os Estados Unidos, ela entra para a classe, continuando o que a mãe está fazendo em casa. Isso é maravilhoso para o missionário, mas não é uma realidade brasileira, né? Nos Estados Unidos é tranquilo isso. E uma terceira opção é enviar os filhos de volta ao país de origem sob a guarda dos parentes próximos. Imagina o coração de os pais. O pai está lá no Sudão, manda os filhos de volta para o Brasil para estudar, sob o cuidado do avô, da avó. Né? Há casos que são necessários, quando não há mais condição do filho estudar. Mas isso, o coração da família fica apertadíssimo, né? Ou então, última opção, enviar os filhos para uma escola de filhos de missionários, né? Eu não sei se a Novas Tribos tem, eu acho que tem, se eu não me engano. A nossa missão tem, mas é no Quênia. Minha irmã, é uma despesa que essas famílias têm, eles enviam. Primeiro que a escola tem um nível altíssimo, quando o filho termina o 2º grau, ele já vai para os Estados Unidos, entra nas melhores faculdades que tem lá, então é muito alto. Mas o pai tem que levar o filho até o Quênia, tem que entregar na escola, depois e vem para casa. Aí fica 2, 3 meses, vai lá, busca o filho para passar as férias em casa. Aí passa 1 mês em casa, depois volta de novo, tem que levar na escola, fica 3, 4 meses, volta. Irmãos, imagina o gasto disso. Mas em muitos casos eles têm que fazer isso, para dar um nível bom de estudo para os filhos, né, e o filho não perder o tempo, né, falta de escola. Então, os filhos como parte integrante do ministério dos pais. Isso tudo vai de acordo com o que os pais vão trabalhando com os filhos. Primeiro, não tem que ser uma decisão só do pai e da mãe. Os filhos têm que participar da decisão, né? E às vezes a gente vê crianças de 10 anos e fala, não pai, pode me mandar ela para a escola, né? E às vezes a gente vê casos que os pais decidem sem o filho sentir que faz parte daquilo e esse filho ter problema, como nós já tivemos problema na nossa equipe, que o casal teve que voltar para os Estados Unidos, porque decidiram enviar o filho para o Quênia, acho que era um menino para o Quênia, ele teve problema desse afastamento dos pais, problemas psicológicos, tiveram que trazer de volta e voltaram para casa para tratar da criança. Então, irmãos, é assim, é um monte de coisas que envolve o missionário. Não é só chega lá e tudo um mar de rosas, né? Muita coisa a se pensar. Então, é preciso termos consciência do preço que se paga quando alguém se dispõe a proclamar o evangelho entre os povos. Dessa forma, o apoio da igreja em todas as áreas será sempre fundamental para amenizar as dificuldades enfrentadas por aqueles que renunciam a tudo, a fim de tornar o evangelho conhecido. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis, pois o fracasso deles será também o nosso. Esse é um grande desafio para a igreja orar, né? Principalmente a família do Júnior, a menininha da Soraya, né? Que está envolvido com isso, e os próximos missionários que vierem, quando os seus filhos tiverem que ir para o campo também. Nós vamos pular esse ponto, que nós vamos falar à noite, e vamos finalizar com o 20. Como os povos nos veem. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Eu vou pular bem rapidinho, só para dar uma visão. Aí está o missionário falando e o outro está lá, o nacional está falando assim, ó. Né? Esse missionário acho que não regula não, né? Então não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Então, irmãos, não é só uma questão de o missionário se adaptar a um campo, mas pensar como é que o meu comportamento está sendo visto pelos nacionais, né? Como é que isso reflete lá entre os nacionais? Deixa eu pular aqui. Então, despindo-se do etnocentrismo. Assim como há diversidade entre as culturas, há também semelhanças, né? Mas há pontos de divergências. Isso tem que ser muito observado pelo nacional e por isso a necessidade de conhecer o contexto da cultura. A gente falou ontem a questão de se adaptar à forma de falar, né? Como eu falei, acho que foi hoje ou ontem, não sei. Lá, café da manhã não faz sentido nenhum para eles. Você chegar, vamos tomar café comigo? Café da manhã comigo? Eles vão ficar olhando para você e não vai entender nada. Porque no contexto deles, eles não tomam café. O café da manhã deles é pão e chá,
né? Porque eles têm muita influência da África do Sul, que foi colonizada por britânicos, então eles tomam chá, eles não tomam café. Então o nome de café da manhã é mata-bicho, porque eles dizem que tem um bichinho de manhã na barriga que tem que ser morto, né? Com a comida, então eles chamam de mata-bicho. E eles conjugam o verbo, né? Você já mata-bichou ontem, hoje, pastor? Vamos matar-bichar? Então é muito interessante. E aí a gente fica, eu vou falar isso, que coisa mais esquisita, né? Se eu não falar, eles não vão me entender. Então é questão de se adaptar à cultura. Então, irmão, já mata bicho hoje? Vamos matar bichar, irmão? É a linguagem, né? Então a gente tem que entender essas diferenças. E aí eles também têm que... Como é que eles estão nos vendo com relação à forma que a gente age, as coisas que nós falamos, o nosso comportamento, isso tudo é importante. O que dizem os estrangeiros sobre a cultura brasileira, irmão? Você já pensou nisso? Porque a gente olha lá para fora, né? Os americanos, os não sei o quê, e vai fazendo a nossa visão do que são as culturas lá fora. Mas você já parou para pensar como as culturas lá fora estão olhando para aqui? A gente só vê um Brasil de carnaval e futebol. Não é só isso. Eles veem muito mais coisas do que nós imaginamos. Então, o Jair, ele fez uma pesquisa com pessoas estrangeiras de 10 nações que representam os 5 continentes, e o resultado foi esse. Todos eles, essas pessoas que ele pesquisou, gostam muito de viver ou ter vivido no Brasil. Opa, que bom, né? Ponto positivo. A maioria aprecia a nossa comida brasileira, né? E a nossa gentileza e a nossa hospitalidade. Então essa pesquisa mostra que eles olham para a gente, nos vê um povo gentil, hospitaleiro, gostam da nossa comida e gostam de nos ver no Brasil. Mas existem 7 pontos que eles destacaram. Como eles nos veem? Primeiro, superficialidade nos relacionamentos. Então, eles olham para o Brasil e falam, vocês se relacionam tão superficiais. E nós olhamos para eles e eles frios, né? Né? Vai entender. Então a gente tem que saber essas coisas, porque aí vai entender algumas vezes algum contexto na conversa para saber como eles estão pensando, né? Conformismo com os erros. Eles falam, vocês se conformam muito, vocês não lutam para mudar nada, né? Agora estão tentando lutar aí de uma forma totalmente arbitrária, né? Com esse carnaval, com essa Copa aí, então estamos vendo aí as passeatas, mas de uma forma muito arbitrária, na verdade não estão reivindicando nada, né? Só querem fazer bagunça. Então, há esse comodismo, conformidade com os erros. Também falta de pontualidade. Será que eles estão errados, gente? Aqueles estão nos vendo errado? Insubmissão a regras, o jeitinho brasileiro. Estão errados? O povo brasileiro está sempre dando um jeitinho, querendo dar um jeitinho nas coisas, né? E isso tem sido visto deles para nós de uma forma negativa, né? Desejo de sempre levar vantagem. É errado, gente? Eles estão percebendo o que acontece aqui dentro, né? Forte sentimento de competição. É verdade ou não é? É verdade. Isso a gente vê, né? A influência do nosso governo aí. Certa malícia disfarçada em verdade de duplo sentido. É verdade ou não é? Na conversa, nas músicas, em tudo que se fala tem duplo sentido, né? Tem a malícia daquilo que se fala. Então, os missionários no campo também devem ter cuidado com esses aspectos, pois carregamos conosco a nossa cultura. Eu lembro que a gente foi numa reunião com o nosso chefe lá na África do Sul, e aí éramos todos os missionários brasileiros e ele, né? E ele é de Zimbábue com cidadania americana, é uma mistura. Filho de missionário tem isso, tem um monte de cidadania. E ele era filho de missionário, já é um senhor, né, mas tem essa dupla cidadania. Então, a gente foi lá e um dos missionários fez uma brincadeira. Irmãos, eu queria ter lembrado como é que é essa brincadeira. Eu sei que falou uma coisa que pra gente tinha sentido. Ele falou, e riu. Aí o nosso chefe olhou para ele assim, estou entendendo nada. E era realmente uma coisa maliciosa, mas não pesada, né? Eu falei, meu filho, você está perdendo seu tempo, ele não está entendendo nada do que você está falando. E nós somos brasileiros, né? Então o missionário tem que ter cuidado, não é jogar a cultura brasileira dentro ou achar que todo mundo tem o mesmo padrão que nós. Eles estão nos observando também. E esses são os aspectos negativos que eles nos veem.
E repensando o nosso comportamento, temos que ter cuidado, né, como missionário, e não só como missionário, como brasileiros, né? Às vezes a gente conhece algum estrangeiro, um amigo, convive com alguma pessoa estrangeira e a gente quer impor o nosso comportamento e eles não vão entender. E às vezes vão até se escandalizar com algumas coisas que nós fazemos, né? Então, como igreja evangélica brasileira, precisamos repensar com urgência as nossas estratégias e metodologias. É preciso buscarmos caminho que nos conduza à realização de uma ação missionária em que a competência e a maturidade sejam as marcas da nossa caminhada. Porque no que se refere a missões, nós brasileiros somos muito astutos nas intenções, mas ainda ingênuos na atuação. Nós temos pouco tempo de missões nas nações, irmãos. Então nós temos muita intenção, mas ainda somos muito imaturos. Temos muito que aprender. Como é fazer missões nas nações, né? Como respeitar o povo lá. Nós éramos considerados terceiro mundo, eu creio que nós não somos mais, nós estamos evoluindo muito, os brasileiros. E missões nós também temos que evoluir. Né? Como eu falei durante essas palestras, muitos missionários cometem um grande erro de achar que a cultura brasileira é a perfeita. Isso é falta de conhecer outras culturas, é falta de abrir o coração para saber que nós não somos perfeitos, temos muitos erros. E ter o coração aberto mesmo para respeitar as diferenças e lidar com isso. Então o missionário enfrenta essa batalha também no campo missionário. Amém? Então hoje aqui nós praticamente encerramos, só temos um ponto que nós vamos trabalhar à noite, que vai resumir tudo isso. Todas essas lutas, todas essas dificuldades, que é o cuidado de Deus com a vida do missionário. Eu acho que tudo isso aqui que a gente viu, irmãos, acho que é difícil, é luta, é dificuldade, mas quando a gente percebe o cuidado de Deus com a gente, isso tudo ameniza as lutas e as dificuldades que temos. Vamos orar então para nós encerrarmos?